Boa noite, povo de Deus, graça e a paz a todos vocês. É com muito prazer e alegria no meu coração que mais uma vez nós estamos fazendo a nossa célula através de vídeo, né? Então a gente temos que usar as ferramentas que nós temos, né? Que Deus tem nos dado, né? Então quero fazer esta célula hoje. Creio que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de vocês através da nossa simplicidade, né? Mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e testificou, né? Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo já tem falado nesta tarde no meu coração, né? Então quero que vocês ouvem, prestem bem atenção. O tema desta terceira semana, né? Tem um tema aqui muito importante, né? Que fala assim: a importância do aquebrantamento. A importância do quebrantamento, né? Aí tá lá no livro de Joel, vocês podem estar lendo aí depois. Tá lá em livro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Eu vou estar lendo aqui esta palavra do livro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Assim diz na minha Bíblia: rasguem o coração e não vão as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Glória a Deus por esta palavra. Eu, lendo este versículo aqui, o Espírito Santo de Deus fala assim comigo: como que eu preciso fazer para adquirir o quebrantamento? Como que eu preciso? Quais são os primeiros passos, né? Com certeza nós temos que, o primeiro passo é nós reconhecer os nossos erros, as coisas que a gente faz que acaba muitas das vezes desagradando ao Senhor, né? Então o primeiro passo é nós reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, se humilhar na presença do Senhor e pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, as falhas que a gente talvez comete, né? Este é o primeiro passo. Aí depois já vem as consequências. As consequências não. Aí em consequência já nós reconhecemos nossos erros, pedimos perdão a Deus, né? Então nós já deixamos Deus entrar dentro do nosso coração, permanecer, fazer as coisas que agradam ao Senhor. E daí nós já vamos começar a ter mais aquele diálogo, aquela vontade de estar mais fazendo as coisas que agradam ao Senhor, né? Através disso nós vamos estar buscando intimidade com Ele, e através disso nós vamos cada vez mais deixando Deus operar nas nossas vidas, né? Controlando as coisas que muitas vezes a carne talvez fica pedindo para a gente estar fazendo, né? E aí nós tendo este Espírito Santo dentro de nós, ele vai controlar as nossas emoções para que nós não façamos as coisas que desagradam ao Senhor. E através disso nós vamos se arrepender
E aí o quebrantamento vai vir automaticamente na nossa vida espiritual, né? Hoje eu estava pela tarde li o que a minha esposa Luciana postou através ontem de uma conversa que nós estávamos tendo com a Rebeca, né? E ela foi muito sábia, o próprio Espírito Santo de Deus falando com nós através de uma criança. Ela perguntou, não sei se todos viram a postagem, perguntou se Jesus estava usando máscara, como que era a casa de Jesus, se era limpinha, se ele estava sozinho. Perguntou o que ela era de Jesus. Ela fez várias perguntas. E aí eu me emociono de falar porque é uma criança de 4 anos, né, ministrando assim aos nossos corações. Isso é quebrantamento. Porque quando nós ouvimos e vê que é o Espírito Santo de Deus que está querendo falar conosco através de uma criança, a gente tem a sensibilidade de saber que é o Espírito Santo que está nos orientando, querendo mostrar talvez alguma coisa para nós que nós não estávamos conseguindo ver e enxergar. Na simplicidade de uma criança de 4 anos. Eu me emocionei muito porque eu vi que é o próprio Espírito Santo falando com nós ontem. A Luciana postou e muitos comentários, muitas mensagens, as pessoas nos procurando, falando que Deus falou muito com ela através daquela postagem, né? Então isso para mim, como testemunho, isso é um quebrantamento. Que quando nós reconhecemos que o Espírito Santo está falando conosco, aí a gente começa assim, sabe, a deixar mais espaço só para Ele, para o Espírito Santo falar. Eu tenho vários testemunhos sobre e experiências através de quebrantamento, em deixar Deus entrar na vida da gente, deixar o Espírito Santo fluir, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Graças a Deus eu tenho 3 filhos abençoados. Todos têm experiência com o Espírito Santo de Deus. Uma certa vez nós estávamos reunidos, uma reunião, e ali nós estávamos ministrando a palavra do Senhor. E a minha filha olhou para o céu, disse que viu uma mão muito grande que estava cobrindo ali aquele lugar onde nós estávamos. E ela estava vendo as mãos de Jesus, estava vendo Jesus, mas quando foi para ela ver o rosto de Jesus, ela foi arrebatada. Ela foi arrebatada, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. As pessoas começaram a falar em mistérios. As pessoas que não eram batizadas foram batizadas. Pessoas começaram a profetizar. Teve uma unção muito grande. Por quê? Corações aquebrantados. Corações que deixam o Espírito Santo entrar e fazer aquilo que é da vontade dele. Das vezes a gente talvez quer ser orgulhoso, quer ministrar com palavras difíceis, talvez a gente quer, sabe, não deixa o Espírito Santo fazer, a gente quer fazer pela inteligência humana. Muitas vezes o Espírito Santo quer falar conosco através de coisas simples, através de um diálogo em família. Eu tenho muita experiência em diálogo em família, quando nós sentamos na mesa para conversar, ou quando a gente está na cama ali, deitada ali, tirando um descanso, aí vem os filhos, e a gente começa a ter um diálogo, o Espírito Santo começa
a falar muito através disso, nas conversas entre família. O que eu quero dizer para você? Separa um tempo para conversar entre família. Tira o orgulho, as preocupações do dia a dia. Separa um tempo com a sua família para você falar do amor de Deus, ter das experiências. Eu tenho várias experiências, se eu for contar e falar aqui, eu não vou nem conseguir ler a lâmina. Então, eu vou estar lendo aqui um pouco da lâmina e o meu tempo é curto, né? Não dá para ministrar como a gente queria, porque é vídeos curtos, né? Mas vamos lá, né? Você sabe o que quer dizer quebrantamento? É saber realmente quem somos, reconhecer nossas limitações e nos colocarmos inteiramente na vontade de Deus. Não significa ter um semblante triste, melancólico, abatido. O quebrantamento não é um sentimento, mas uma decisão. Não é uma experiência única, mas é um processo, um contínuo modo de viver. O aquebrantamento é a destruição da nossa vontade, a fim de que o Espírito Santo possa operar através de nós. Deus permite certas situações em nossas vidas para que haja quebrantamento. Ele quer usar pessoas quebrantadas e não orgulhosas. Primeiramente, precisamos entender 3 características do ser humano. Primeiro, o homem é constituído em 3 partes: um corpo, alma e espírito. Quando Deus nos projetou, pretendeu que o espírito do homem fosse o seu lar. Segundo, muitas vezes a nossa alma, que constitui as nossas vontades, os nossos pensamentos, emoções, quer nos governar completamente. Por isso precisamos controlá-la e fazer com que o Espírito do Senhor conduza a nossa vida. Em resumo, a alma deve ser quebrantada, dominada e renovada para ser usada pelo Espírito. Só existe um tratamento da parte de Deus que pode capacitar o homem a ser usado por ele. O quebrantamento, a vida é o grão, mas há uma casca muito dura do lado de fora. Enquanto essa casca não for rachada e aberta, o trigo não pode brotar nem crescer. A questão não é se existe vida dentro do grão, mas se a casca externa está sendo rachada. O quebrantamento é o caminho da bênção, o caminho da frutificação. Mas se você quer trilhar o caminho do crescimento, não pode se deixar o luxo, querer ser poupado das provações. O Senhor precisa rachar totalmente a sua casca dura. E essas experiências, problemas, as provações, são enviados por Ele para o nosso bem supremo. Na Bíblia, vemos alguns exemplos de pessoas que foram
fortemente tratadas por Deus, através do quebrantamento. E um exemplo muito bonito foi o de Davi. Ele era segundo o coração de Deus, mas permitiu que a sua alma tramasse planos, e a consequência disso foi o adultério, a conspiração do assassinato de um servo seu. Davi foi fortemente controlado por Deus pelos seus pecados, porém admitiu seu erro, assumiu suas responsabilidades e se arrependeu. Lendo aqui, eu vejo assim que Davi, eu sempre falo isso e vou retornar a falar de novo. Davi, a Bíblia fala que ele é segundo o coração de Deus. Nós sabemos a história de Davi, os pecados de Davi, os erros de Davi. Mas sempre quando ele cometia um erro, um pecado, ele recorria ao Senhor, se humilhava, se prostrava na presença do Senhor, reconhecia o seu erro, pedia perdão, e aquele pecado ele nunca mais cometia aquele tipo de pecado. Ele não fazia o pecado da transgressão, ficar pecando, se arrependendo e sempre cometendo o mesmo pecado. Ele não. Então por isso que eu aprendo com isso, porque ele foi considerado segundo ao coração de Deus, porque ele reconhecia os seus pecados e aqueles pecados ele não praticava mais. Então eu vou estar lendo aqui, acabando de concluir o que a lâmina diz, e eu achei muito importante ler esta lâmina para vocês, porque esta lâmina aqui fala tudo. Ela fala muito, falou muito comigo. Não adianta eu ficar aqui pregando, falando muitas coisas, porque o tempo é curto, mas vou estar lendo aqui para concluir o que esta lâmina quer nos ensinar nessa terceira semana. O orgulho procura ser falha nos outros. O orgulhoso procura falha nos outros. É crítico e maldizente. Tem necessidade de provar que está certo. Defende-se seus direitos e reputação. Quer ser servido e ter sucesso. Responsabiliza os outros pelos seus problemas. O orgulhoso espera que o outro venha lhe pedir perdão. Quando há desentendimento e intratável, e sempre se autodefendente. Já o quebrantamento tem uma profunda convicção das próprias necessidades espirituais e considera os outros superiores a si mesmo. Reconhece que pode errar, renuncia seus direitos, deseja servir para que os outros sejam bem-sucedidos, reconhece seu erro e percebe críticas com um espírito humilde, disposto a aprender, busca reconciliação. Então, por onde devo começar a me quebrantar? Primeiro, reconhece a grandeza de Deus e a sua necessidade nele. Peça perdão de todo orgulho e clama pela sua misericórdia. Por último, seja obediente e sensível à voz e à vontade de Deus. Foi o que eu falei no início. Fala igual Paulo falou. Eu não vivo mais
mas Cristo viva em mim. Que eu não vou fazer mais, ele quer falar, não vou fazer mais as minhas vontades, mas sim as vontades de Deus. Irmãos, tenha uma boa noite, medite nesta palavra, neste vídeo. Já está um vídeo até grande demais. Tenha uma boa noite, uma maravilhosa semana, de uma quarta-feira abençoada. E que Deus seja com cada um de vocês. Deus abençoe a noite de cada um, os filhos trabalham em todas as áreas. Eu abençoo a vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.